Olá pessoal, estamos começando mais um episódio Empreende Macuxi, diretamente aqui da Folha de Boa Vista. Eu sou Marina Pascoaloto. E eu sou o Douglas Minuto. Hoje nós trouxemos aqui o casal Vitor e Larissa, um casal de empreendedores, né? Um Vitor engenheiro, técnico de segurança do trabalho, a Larissa técnica de segurança do trabalho também, um casal empreendedor. Trouxemos aqui para a gente falar sobre o tema, né, de segurança do trabalho, um tema que é tão negligenciado pelos empresários, que quando bate na porta ali o Ministério do Trabalho... Bom, Vitor, queria começar aí dando a oportunidade de vocês falarem um pouco da trajetória, como vocês iniciaram tudo isso e como vocês conheceram também, né? É importante. como decidiram empreender junto, né? Porque sabe como é que funciona. Bom, então, primeiramente, muito prazer, sou o Vitor. De formação, sou engenheiro civil, né? E aí eu meio que fui arrastado para a área de segurança do trabalho pela minha noiva, Larissa, que ela falou, a gente está precisando de uma assinatura de um engenheiro de segurança do trabalho. É contigo. Aí lá fui eu procurar apoios pra gente fazer, para montar a empresa. Então, tudo... A Larissa, ela tá mais tempo na área, então ela vai conseguir ter um embasamento bem melhor. Mas aí, da minha trajetória, eu peguei... Ela tava... Depois eu conto a história da gente se conheceu. Eu tava trabalhando como engenheiro civil e ela tava trabalhando em uma empresa como estagiária. E aí, acabamos que vimos a oportunidade de empreender, né? A gente conseguiu um financiamento com minha mãe. A gente sentou com ela uma noite... Começou a vender o sonho. Ela falou, não, olha, é o seguinte, eu vou dar 11 mil reais para vocês investirem, que foi o pontapé inicial. E aí deu certo, isso foi em novembro de 2021. De lá para cá, a gente começou com 25 empresas na nossa carteira. Hoje a gente já está com 106 empresas e aumentando. É claro que está saindo algumas, aquelas que infelizmente não conseguem mais pagar, porque o custo da segurança do trabalho é um pouquinho elevado. Às vezes a empresa ela realmente não tem, a gente dá uma margem de erro, uma margem de... Como é que eu posso dizer? Se fosse uma carência. De carência para eles. Só que às vezes eles não conseguem. E é normal, empresas fecham, empresas abrem todo dia, né? E aí, agora a gente está preparando um negócio muito bom aí. Tem coisa muito boa por aí. E aí, Larissa, quer falar um pouquinho aí pra gente? Então, eu caí na segurança do trabalho de paraquedas, porque eu tava saindo do ensino médio sem uma formação, e aí a pressão em casa para fazer uma faculdade, para trabalhar, e aí eu falei, não, eu já queria fazer direito, e aí um belo dia, e aí, eu conto pra todo mundo rir, um belo dia eu estava no ônibus, voltando da escola, e me deram um panfleto de uma instituição aqui, e eu comecei a fazer à noite. Só que a noite era muito inviável, porque eu era menor de idade, eu andava de ônibus, e meu irmão tinha que me buscar, e todo dia meu irmão me esquecia na parada de ônibus. E aí eu acabei desistindo do presencial, e aí eu fui da primeira turma do Senac, do Senac, que é a primeira turma que teve. Inclusive, eu sou a única pessoa que me formou na turma, porque a turma não seguiu, eram 30 pessoas. E aí eu comecei, humilhei muitas empresas aqui para ter um estágio, porque naquela época, se hoje a segurança do trabalho já é uma área muito difícil, naquela época, então, era muito pior, 2018, 2019. Então, fui em muitas empresas aqui até eu conseguir um estágio por insistência, né? Então, comecei a estagiar 6 meses, e foram 6 meses de graça. Eu só queria aprender porque eu tinha visto em todos os currículos e todas coisas de propaganda de vaga que eles pediam 6 meses de experiência. Eu falei, meu Deus, eu preciso de 6 meses de experiência. E aí, me propus a estagiar 6 meses para ter essa experiência. Acabei sendo, no quarto mês, acabei evoluindo para um cargo de técnico, apesar de não ter ainda a formação, mas eu ficava mais interno. Amo a parte de documento, laudo, essas coisas, desenvolvimento de operação, é tudo comigo, então eu gosto muito dessa parte. Eu gosto da burocracia, né? Eu amo papel. Deus me livre. Eu tenho ódio. Eu amo papel, eu amo o sistema. Então eu me identifiquei muito com a área, e aí eu
todo tempo. Eu via muito que o pessoal falava assim, precisa do engenheiro, precisa do engenheiro. Eu falei, gente, eu vou fazer engenharia, mas eu sou de humanas. Não vou fazer engenharia porque eu sou de humanas. E aí ele já estava terminando a faculdade, eu falei, não, quando você terminar a faculdade, você vai engatar na pós. E eu falei, então você vai fazer. Porque se nada der certo, você vai ser engenheiro de segurança do trabalho. Eu não tive escolha. Se não for mulher pra puxar a orelha, mulher, meu vai. E aí a gente começou, eu já tinha muita vontade, a gente teve outros negócios antes, muito pequenos, que não chegaram a evoluir, até por dedicação nossa também. A gente priorizou ele terminar a faculdade, eu estava iniciando a minha, então a gente priorizou e acabou. E aí, quando veio a oportunidade de entrar na segurança do trabalho como empresa, e veio num momento muito bom, a gente entrou num momento muito bom, que era o mercado estar precisando. E tinham poucas empresas que faziam serviço, muita demanda, e o pessoal não estava conseguindo atender, e aí foi quando a gente conseguiu se inserir no mercado. Né? Então, foi uma trajetória. No começo, cada cliente era uma vibração de você conseguir fechar um contrato, era uma emoção muito grande, né? Mas aí a gente vê uma oportunidade de crescimento dentro da segurança do trabalho, que ainda que, né, desmistificando, muita gente pensa, a segurança do trabalho é um serviço e ela é uma empresa, ela tem uma demanda. As pessoas pensam que segurança do trabalho é ligada ao órgão público, que é uma fiscalização, que é um gasto, e as pessoas não veem hoje como um investimento a segurança do trabalho, mas ela acaba sendo, e eu vou provar para vocês que é um investimento de segurança do trabalho. Não, Olha sem isso, sombra de dúvida. Se responsabilizou até o final do episódio, vai provar a importância de segurança do trabalho. E eu gostaria de iniciar a pergunta, o que é a segurança do trabalho? Você disse que o pessoal pensa muito que é questão de órgão público, não sei o quê. O que é e para que serve a segurança do trabalho? A parte da segurança do trabalho é uma coisa, é uma ciência, né? Que se estuda ali o ambiente de trabalho, os processos de trabalho. Então, hoje já se entende melhor sobre isso, mas a segurança do trabalho, de uma forma bem simples para ser explicada, é a gente conseguir prevenir o máximo de acidentes, e conseguir dar o máximo de, como é que eu posso falar, de produtividade dentro da empresa, porque ela impacta muito na produtividade, a segurança do trabalho. Porque antes era muito entrega EPI, e todo mundo sabe o que é EPI. É uma bota, é uma luva. Então, se trabalhava muito que a segurança do trabalho era isso. Entrega de EPI, o técnico ir lá chamar a atenção, era só isso que a segurança do trabalho era. E aí, com o normativo, com a CLT, que deu uma ajudada bem significativa, a segurança do trabalho passou a ser um meio de você conseguir trabalhar várias coisas dentro da empresa, seja na produtividade. Hoje a CIPA já foi incluída, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, foi incluída a parte de assédio para ser trabalhado dentro das empresas, então deixou de ser uma coisa muito técnica e passou a ser uma coisa muito aberta, né? E é algo que eu costumo falar, que a segurança do trabalho, ela não é para o trabalhador, ela é para o empresário. E, como consequência, acaba afetando lá na ponta o trabalhador. Porque com a segurança do trabalho a gente consegue ter uma segurança jurídica muito grande para a empresa, redução de tributos e esse aumento de produtividade, que quando o trabalhador está bem, mesmo ele querendo dar golpe na empresa, porque hoje tem isso, mesmo querendo dar golpe, acaba refletindo, a produtividade aumenta quando a gente começa a organizar a empresa em relação de limpeza, de arrumar os processos. Isso tem um benefício lá na ponta para ele, né? Eu falo com propriedade, né? Eu lá na minha empresa eu tenho diversos postos de trabalho, e um problema com uma vida dentro da sua empresa, ela pode te prejudicar para o resto da sua vida. Eu tenho amigos empresários, inclusive, que estão enrolados há mais de 15 anos, porque houve um óbito, e assim, são diversas situações, diversas besteiras que no fim das contas, uma pessoa que entrou para fazer uma diária e que se acidentou e faleceu. Então, assim, são vidas que estão dentro da sua empresa e é a sua responsabilidade, não é só jogar o EPI na mão da pessoa, é a sua responsabilidade de fiscalizar o uso do EPI, porque no fim das contas quem acaba sendo prejudicado é você, é a sua empresa. É a empresa. E é aquele negócio, a justiça do trabalho, ela sempre vai ser favorável ao trabalhador. Então, alguma coisinha vai sair do seu bolso, mesmo que
Como a gente estava conversando, né? O Ministério do Trabalho, ele é muito paternalista. Isso. Então, ele sempre vai estar ali com olhos, o empresário, ele pode mais. O empresário, ele pode mais. Então, vamos ajudar um pouquinho o trabalhador. Mas a CLT, ela vende isso. Que o empresário, ele tem uma condição maior, porque, teoricamente, ele teve o dinheiro para investir, para ter uma empresa. E ele assumiu o risco de contratar uma pessoa. Então, existe na legislação muito isso, de deixarem o empresário como monstro e o empregado como a ovelhinha lá que não faz nada, sabendo que a gente sabe que a realidade é muito diferente. E são casos e casos de cada empresa. Tem empresa que a gente consegue trabalhar muito bem a parte da segurança do trabalho, mas tem empresa que não. Porque às vezes a empresa não aceita. O dono, o empresário não aceita. Mas aí entra a parte dos funcionários, porque eles são muito donos da verdade, né? Então, todo mundo sabe os seus direitos, mas ninguém sabe os seus deveres. Então, eles falam assim, mas não tá dando o EPI. Aí a empresa vai lá, compra o EPI e treina. Mas o EPI é desconfortável, o EPI é feio. Eu já ouvi isso, o EPI é feio. Não combina comigo, é desconfortável, não sei o quê. Pô, vai fazer o quê? A empresa deu todos os meios, a pessoa não usa, fiscaliza. Às vezes a empresa não quer demitir por causa disso. E aí gera uma N situações dentro da empresa. Que aí o funcionário, na primeira situação que ele for botado em xeque, dentro da segurança do trabalho, ele vai procurar punir a empresa. Então ele não vai querer saber se o dono tem dinheiro para pagar ele ou não. Não, a Justiça do Trabalho não quer saber disso. Ela quer saber que seja pago o direito do funcionário. Porque, teoricamente, ele teria um direito. Mas aí, se você for avaliar, muitas situações, a empresa se preveniu, porém, em certo momento, ela deixou de se prevenir, e é justamente nesse momento que acontecem as coisas. Então, a gente tem casos de acidentes que acontecem no final do dia, no início do dia. A gente conhece pessoas que ficaram extremamente sequeladas de perder braço, de perder perna, movimento, por causa disso. E quando a gente trabalha dentro da empresa, e eu tenho um lema para minha vida, que é preservar vidas. Porque quando o funcionário ele sofre um acidente, e vamos supor, ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão, mas pelo menos ele tá vivo ainda. E no caso que morre? Entendeu? A gente já viu muito aqueles vídeos, né, de às vezes você tá usando aquele óculos de proteção, aí eu vi um vídeo que bate. Que bateu a serra e o disco bem no óculos do cara. Sim. Então imagina, o cara já ia ficar cego ali, um óculos que tu não dá nada. Óculos de R$2. De R$2, que tu não dá nada pra ele. Que muitos profissionais falam, isso aí é feio, isso me incomoda. Uhum. Aí você falando também das situações, né? Eu queria que vocês categorizassem assim pra gente. São todas as empresas realmente que precisam de segurança do trabalho? Porque a gente tem ali as empresinhas pequenas que tem 1 funcionário, 2 funcionários, que é um atendente, ou a segurança do trabalho é para aquelas empresas, por exemplo, como o segmento de construção civil, que ali a gente sabe da real necessidade. Sim. Né? Então, essa é a dúvida que surge. É para todo mundo? Não é? Como é que funciona? Então, a regra é clara. Tem um funcionário, precisa da segurança do trabalho. Só que aí, a segurança do trabalho ela é um mar. Né? Então, a gente tem níveis de profundidade de cuidados. Então, com certeza, para essas empresas de 1, 2 funcionários, é uma loja de roupa. Provavelmente os riscos não vão ser muito elevados. Então, são medidas que a gente precisa tomar para se prevenir de formas mais tranquilas. Agora, para uma construção civil, que é muito a diferente. Cada segundo são atividades diferentes, várias equipes. Tem a questão do fator humano, que hoje é um dos maiores causadores de acidente, que é justamente aqueles pedreiros, né, que chegam a falar, eu trabalho com isso aqui há 20 anos e nunca aconteceu nada comigo. Só que naquele 20 anos e 1 mês... acontece um acidente, ele cai, perde o movimento do corpo, e aí, tá entendendo? Então, voltando à pergunta, é para todas as empresas que têm pelo menos 1 funcionário como CLT. E isso, claro, a gente precisa estudar os níveis de medidas que a gente precisa tomar, seja de documentos, de ações, palestras e por aí vai. Existe um ponto muito importante que a gente precisa salientar, que nesses casos, a SLT é muito
importante. Exatamente. Hoje, inclusive, pela manhã eu tive uma reunião com os funcionários, a gente tratou sobre vários temas e o EPI foi um tema interessante, porque, é calor, é desconfortável. Sim. E assim, eu sou bem criteriosa, não entra na minha empresa se a pessoa não tiver registrada. Às vezes a pessoa enrola para levar o documento, às vezes está recebendo algum benefício e não quer ser registrada. Sim. Então a gente identifica logo e já tira do quadro. E existe outra questão, que se por acaso, Deus me livre, acontece algum acidente, vai aparecer na vida da pessoa uma luta maior ainda, exatamente, que é receber o auxílio doença. Então hoje a gente tem notícia de que as pessoas aguardam até 6 meses para começar a receber o auxílio doença, e eu bati bastante nessa tecla. Olha, gente, se aconteceu algum acidente aqui dentro, a empresa só tem a obrigação de arcar 15 dias o salário de vocês. E outra, hoje vocês recebem um benefício XYZ. Se por acaso, Deus me livre, acontece algum acidente, o INSS ele vai pagar só o salário mínimo. E vocês vão precisar lutar, vocês vão precisar se humilhar muito lá dentro para conseguir. Porque a gente tem notícia, até auxílio maternidade, o INSS demora muito tempo para pagar. E a pessoa, nesse meio tempo, ela fica desassistida. Isso acontece porque hoje a gente vive um cenário no Brasil que o INSS ele vai falir, né? Porque vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Então, porque ele vai ficar inviável. Vai ficar inviável, exatamente. Porque muitas pessoas hoje deixaram de contribuir. Né? E a tendência é essa tendência do empreendedorismo que tem chegado muito. Claro que sempre vai ter as pessoas que vão ser empregadas, mas hoje a mentalidade é que evolua a quantidade de empreendedores no Brasil. E aí essa arrecadação do INSS vai diminuir e vai ficar cada vez mais fácil receber esses benefícios. Até porque quem se acidenta não é só a pessoa, tem toda a questão familiar. Porque às vezes eu sou provedor, me acidentei e fiquei inválido. E como é que vai ficar minha família agora? Né? Para receber um salário mínimo. Sendo que quando eu estava saudável, poderia trabalhar aqui, fazer um bico ali, fazer outra coisa aqui. Só que agora não tem mais. Uhum. E fora, é muito complicado, né, essa questão. Porque é uma coisa que mexe muito com a saúde. Então, não é você só ficar, sem trabalhar, é você ficar sem fazer nada. Em determinados casos, é você não poder abraçar os seus pais, você não poder brincar com seus filhos, é você não poder sair de casa porque você tá prostrado numa cama, sem poder andar. Se já é difícil viver com salário mínimo, imagina com salário mínimo e doente, né, incapacitado. E aí vem conta de energia alta, vem o rancho que tem que aumentar mais, porque a pessoa ela tem que ficar lá, deitada, tem que ter uma pessoa só para cuidar, para a esposa poder sair para trabalhar, para correr atrás. Então, são diversos fatores que a segurança do trabalho ela vem, né, para fazer. Exatamente. Aí uma pergunta, a segurança do trabalho, ela, como você estava falando, que o pessoal estão saindo muito da CLT e indo para a pejotização. Uhum. Né? Por exemplo, eu tenho uma construtora e eu terceirizo um serviço ali. Todas as regras para a CLT vão valer para aquele terceirizado também? Com certeza. Sim. A partir do momento que você terceiriza uma pessoa, a responsabilidade daquele PJ é seu. Então, é você cobrar dele, que, digamos, é um empreiteiro. Que tem ali mais 3 funcionários, que tem mais 3 funcionários abaixo dele. Você chega, você só chega na minha construção se você me entregar essas documentações, esses EPIs, entendeu? Por quê? Porque caso você aceite e ele não esteja de acordo, no final quem se lasca é você. Tá entendendo? Então a empresa que tá ali, que é o dono da obra, por exemplo, ela tem que cobrar que seja tudo pago, que seja tudo feito, que os EPIs estejam em dia. Exatamente. Senão... A gente está com uma situação que a gente tem algumas empresas trabalhando aqui na reforma do aeroporto. Sim. Né? E lá eles são muito criteriosos, justamente por causa disso. Porque lá, como é uma construção, e é uma construção bem complicada, o fator de risco de acidentes lá é muito alto. Então, se acontecer uma morte lá, vai cair para a empresa que foi contratada a priori para fazer a reforma, que terceirizou todo mundo. Sim. E é por isso que é muito difícil empresas de construção daqui entrarem lá. Então vem muita empresa de fora, porque lá ele já tem uma cultura de segurança do trabalho um pouco mais enraizada. Aqui ainda está começando, por ser aquela questão de município afastado e tal. Mas para fora isso aí já é uma outra história. E um ponto importante também que a gente poderia entrar
como está ocorrendo a fiscalização, né? Como ocorria a fiscalização em cima disso e como está ocorrendo agora. Porque a gente sabe que nossos órgãos públicos aí, para fiscalizar, eles estão se tornando excepcionais. Então, muita gente pensa que mas antigamente, né, o empresário tem esse nunca aconteceu nunca comigo. Aconteceu. Então, passou 20 anos sem acontecer, não é hoje que vai acontecer. Exatamente. Pós-pandemia, a gente teve na verdade, durante a pandemia, teve muita fiscalização do Ministério do Trabalho, foi um órgão que ficou muito em cima das empresas, né, porque estava naquele, insalubridade ou não é insalubridade, pegou dentro da empresa e não pegou, não tinha como fazer uma medida de falar assim, não, esse aqui pegou Covid dentro da empresa, esse daqui pegou no ônibus. Não tinha como fazer isso. Então, o Ministério do Trabalho, ele entrou ali com medidas, não só para os trabalhadores, mas para a população. Só que, assim, são fiscalizações agora, e eu vejo uma tendência de serem fiscalizações quase 100% virtuais. Hoje, inclusive, saiu o DET, que é uma plataforma que vai ser usada para mandar as notificações. E para subir os documentos também não vai ser mandado mais por e-mail, né? Porque aqui tinha-se o hábito do fiscal mandar e mandar tudo por e-mail. Você tinha um prazo. Agora não. Você vai subir na plataforma. E hoje a gente vê que a notificação chega para a empresa por e-mail. E às vezes não tá o e-mail da empresa lá, tá o do contador. Então quem recebe primeiro é o coitado do contador. E ele recebe primeiro e aí às vezes não sabe como agir porque não é porque você está sendo fiscalizado que você necessariamente vai ser multado. Ou que você vai ser penalizado de alguma forma. A fiscalização é um modo de você conseguir, o governo, conseguir ter um controle do que acontece dentro da empresa. Então, as pessoas veem a fiscalização, ficam loucas, né? Meu Deus, fiscalização do Ministério do Trabalho. É preocupante, não vou mentir. Toda fiscalização Toda fiscalização E eu digo, uma vez fiscalizado, sempre fiscalizado, viu? Sempre fiscalizado. É melhor mudar de CNPJ do que continuar. Porque sempre vai ser, sempre vai bater. Sempre. E ainda mais agora com essa tecnologia que está chegando, a inteligência artificial e tudo. Então, hoje, qual é a tendência? É cada vez precisar menos do fiscal em si. Do trabalho humano. Do trabalho humano. Então, eles vão ter um banco de dados lá que diz que 90% dos pedreiros recebem insalubridade. Só que tem 10% lá que tá cadastrado e não recebe. Por quê? Aí eles vão receber esse relatório, vão lá atrás dos 10%, por quê? E aí vão começar a autuar. Eles já vão ter tudo basicamente em tempo real, né? É o e-social. Através do e-social, inclusive. Antigamente era o quê? Antigamente você só recebia a tal da fiscalização direta ou fiscalização indireta. Mas tudo para acontecer precisava que um fiscal fizesse isso, né? Exatamente. Hoje não. Hoje o sistema com seus cruzamentos de dados, né, ele já automaticamente só manda intimação. A gente percebeu isso, corrija. E é uma coisa que muitos empresários eles têm em mente o quê? Que, antigamente eu tinha que esperar um fiscal chegar para acontecer alguma coisa na minha empresa. Aí o cara ficava mais de boas, né? Hoje em dia, mas não é assim. Não. Então, daqui a pouco, eles vão começar a identificar. Se você não ficar a par dessa parte de segurança do trabalho, fazer as declarações que precisam ser feitas, né? Que aí também existe uma relação da contabilidade com a segurança do trabalho. Você vai levar uma multinha lá que do nada vai chegar Pode parar. É uma coisa que eu falo. As pessoas chegam muito pra gente e falam assim, mas até agora não multou, não vai chegar não. Eu falei, pode esperar, vai chegar. Um momento vai chegar, porque a Receita Federal tem até, se eu não me engano, de 5 anos pra começar a fazer essa cobrança. Então não é porque você não fez hoje que amanhã vai chegar, ei, você não fez. Não, vai demorar pra chegar. E a gente já pegou fiscalizações aqui, que via bem bonitinho lá, informações do e-social. Muitas não têm ou estão enviadas erradas. Eu tô tendo um problema com a questão do XML, do formato de XML. A gente procura fazer tudo dentro da legalidade, completou um ano, periódico, e essa questão de obrigação de quem? A clínica fornece o XML? Quem que é? Essa relação contador e segurança do trabalho. Eu quero deixar aqui bem claro que o contador não tem nada a ver com isso, tá? Até porque essa é uma pergunta muito feita muito pra gente. Porque
Às vezes o empresário fala, não, contador, resolve aí, te vira. Eu não vou contratar ninguém de segurança do trabalho porque tu é capaz, eu acredito em você. Eu acredito no seu Eu potencial. Só que não é assim. Por quê? Porque o contador ele não estudou para isso. Então, pode ser que tenha contador, sim, exceções, que saibam fazer uma avaliação de risco, saber quando que vai ter insalubridade, quando que vai ter periculosidade, aposentadoria especial. Só que a maioria não é assim, né? E é por isso que a gente precisa dessa equipe de segurança do trabalho dentro da empresa para poder tá fazendo as coisas do jeito certo. Porque a segurança do trabalho ela pode ser um custo ou uma despesa, né? Custo como investimento ou despesa como, tô rasgando dinheiro aqui com vocês estão me fazendo comprar EPI que eu não preciso, estão me fazendo colocar insalubridade em pessoas que não precisam, aposentadoria especial em pessoas que também não precisam, ou que eu possa tirar essa aposentadoria especial de alguma forma, que a gente vai já falar como é que a gente pode eliminar, controlar ou minimizar os riscos. Dentro da legalidade, Dentro da legalidade, sempre. Importante, né? Importante. Mas voltando aqui pontualmente à sua pergunta, a responsabilidade é da segurança do trabalho, de fazer esse envio. Tá? Não, claro que tem contabilidades em empresas que falam, não, deixa comigo, eu faço o envio dos eventos. Mas não é. Porque a gente estudou para isso, a gente está estudando. É porque se fala muito da competência técnica, né? Isso. Precisa ter uma competência técnica e até para você conseguir identificar, porque às vezes o pessoal logo no início pensava assim, não, é só transcrever o documento. Mas se você percebe que transcrever o documento vai gerar um prejuízo para a empresa, e às vezes não é porque você, por exemplo, as pessoas confundem muito laudo com programa. Aí você pega um programa e vai lançar as informações do programa. E aí lá vai estar lá, risco ergonômico. Aí você vai lançar lá no E-Social, risco ergonômico. Aí o auditor fiscal... Quem fez o laudo? Quem identificou? Então eles precisam... Aí o auditor vai, mas que risco ergonômico? Aposentadoria especial? Tipo, não faz sentido. Porque hoje, para aposentadoria especial, existe um decreto. Existe toda uma legislação para ser caracterizado aposentadoria especial. Não é qualquer risco que dá aposentadoria especial, senão todo mundo teria aposentadoria especial e aí pronto. Aí o INSS, aí ia adiantar o processo do INSS quebrar antes, né? Porque já pensou, 10 funcionários que têm risco ergonômico que daria aposentadoria especial, e aí é uma coisa muito complicada. Não é todo risco da aposentadoria especial, não é toda aposentadoria que gera insalubridade ou toda insalubridade que gera aposentadoria especial. São coisas muito diferentes. E aí, às vezes as empresas não conseguem acompanhar porque as normas, veio o E-Social em 2021, final de 2021? Não, final de 2022? Foi por aí. 2022. Foi daí, pegou no final de 2021. Para as empresas mais pequenas, né? Foi. É porque começou em etapas. Isso, começou em etapas. Menina, eu falei tanto da quarta fase que o povo já tava enjoado desse negócio de quarta fase. E eu, que sou o vendedor da empresa, eu falei quarta fase, quase sonhava com a quarta fase. Que era a implantação da parte de segurança do trabalho. Então se falava, e aí veio 2021 com a social, só que antes tinham vindo todas as normas regulamentadoras, passaram por um processo de atualização. A NR1, há 5 anos atrás, era uma, hoje é outra. E ela vem num processo de adaptação. Por quê? Porque se entendeu hoje, por exemplo, antes na norma, não se falava sobre o MEI. Hoje já se fala sobre o MEI. Como um potencial sobre o doméstico. Então, a gente vem ver que a segurança do trabalho vem evoluindo a passos de tartaruga, né? Porque, por exemplo, insalubridade, o decreto é de 72. As coisas que dão insalubridade. Então, é uma coisa muito complicada, porque o Brasil ele não se atualizou. O resto do mundo inteiro evoluiu na questão da insalubridade, porque hoje as pessoas veem a insalubridade para o funcionário é uma a mais, para o empresário é uma despesa, mas nenhum dos dois sabe que aquilo ali você está pagando para você ter a saúde do colaborador. Você está pagando um preço para ter a saúde dele naquele momento. Pelo tempo de vida. Então, foi fazer uma avaliação de risco, o mecânico vibrou, falou, a gente vai ter insalubridade. Eu falei, cara, insalubridade, você sabe que você está trocando a sua vida por dinheiro. Aí ele falou, ele ficou pensativo. Porque ele não pensa. Não é uma coisa boa, não é uma coisa pensar. Não é um bônus. E querendo ou não, insalubridade é 20%, é de... até 40%. Dependendo de 20% a 40%, né? Então, poxa, você trocaria um pouco da sua saúde por 20%, 30% do salário? Não tem aquele programa que o pessoal botava o microfone e você troca uma pera por... É basicamente a mesma coisa. Não, o problema do Brasil, na minha concepção, é que existem leis demais para algumas coisas e leis de menos para outras. Então, nós temos leis, a legislação extremamente desatualizada, carente de
de mudanças, de atualizações. E em outros pontos nós temos leis que não servem para absolutamente nada. A gente vê no Senado, na Câmara, eles perdendo tempo, meses com comissão para leis que não vão agregar em nada. Que não vão agregar em nada no país, então cada vez mais criando leis. E como essa questão da insalubridade, gente, eles estão querendo equiparar uma pessoa que mexe com veneno com uma pessoa que assistente de aluno, uma pessoa que tá ali mexendo com lençol de hospital. Então, assim, existem coisas que carecem atualização. E, gente, a gente percebe que tá vindo um movimento de atualização de muitas normas, muitas legislações, porém ainda vai demorar para a gente chegar num ponto de equilíbrio para conseguir estabelecer, porque, por exemplo, hoje existem normativos fora do Brasil que atualizam ano a ano. Mês a mês, inclusive. Que os políticos realmente trabalham em prol da população. Entendeu? Então, eles fazem isso. O Brasil não. O Brasil parou lá em 72, a insalubridade continuou. Então, tá lá... tudo bem, né? Então, tipo assim, hoje já se tem, por exemplo, foi tirado internacionalmente muitos riscos. E foi descoberto que existem outros que poderiam dar que no Brasil não dão. Que poderiam entrar de uma forma preventiva. E é como a gente fala, você tá pagando pela sua saúde. E eu falo muito pro pessoal, enquanto vocês estão novos, vocês não estão sentindo nada, entendeu? Mas daqui a 5, 10, 15 anos, você vai sentir alguma coisa. Se você não desenvolver, Deus o livre, um câncer. Mas pergunta pra um pedreiro que trabalhou a vida toda na obra, com 70 anos. Pede só pra ele dar uma tossida, pra ver como é que o pulmão tá pesado. A mão, a pessoa não tem mais digital, porque perdeu a mão mexendo com cimento. Entendeu? São N situações que não tem coisa. Você falando, também existe uma distinção ali entre risco e perigo. Né? Poderia colocar um pouquinho aí com certeza. Essa diferença entre Eu gosto de trazer a questão do Covid. O Covid teve o perigo, né? O perigo de a gente ser contaminado com o Covid. O Covid foi o perigão lá. A gente em casa, a gente tinha um risco mais baixo de ser contaminado. A gente dentro de um ônibus lotado, o risco era mais alto. Então, digamos que o Covid era o centro, era o risco, tem um risco de acidente. Então, eu tenho o perigo de acidente, perigo de acontecer um acidente. O risco é mais alto se eu for para a beira da ponte ou se eu estiver no meio. Tá entendendo? Essa é a questão. O perigo, ele sempre vai existir. O perigo, ele sempre vai existir. Aí você escolhe qual é o risco que você quer tomar. Quer tomar em frente àquele perigo. Exatamente. E hoje, com a atualização das normas, se trata muito da probabilidade daquilo acontecer. Então, tem casos que a gente já pegou do plano de atendimento à emergência, que às vezes é do lado do aeroporto, e aí eles colocam lá que tem o risco, o perigo de um avião cair. Que existe. Quais as chances? As poucas, chances muito poucas, mas ainda existe, tá lá. Tá lá, existe. Tem o perigo de cair um raio na cabeça de alguém. Pode acontecer. E quais são, assim, os maiores problemas que vocês veem, as questões mais negligentes dos empresários, né, para essa parte do risco? Vamos pegar, assim, numa atividade de mais alto risco, por exemplo, como construção civil, né? Como você já trabalhou como engenheiro ali, dentro de obra também. Isso, né? exatamente. Então... Hoje eu trago muito os riscos a questão da eletricidade e do trabalho em altura, né? Então, hoje, pessoas são muito negligentes, principalmente com a eletricidade, que é uma coisa que, cara, aconteceu, vai acabar com a vida da pessoa. Eu trabalhei com um rapaz que ele não tem as duas mãos, os dois braços, então só até o cotovelo. Ele estava me contando a história dele que estava no final do expediente, e aí o contratante dele pediu, não, leva só esse pedaço de telha ali para cima do galpão. Aí ele falou, não, mas já acabou, já deu a hora. Ele falou, não, é rapidinho. Aí foi, subiu o andaime com um pedaço de telha, e próximo tinha o bendito fio de alta tensão, né? Criou-se o arco e aí acabou. Ele quase morre. Ele falou que ele quase morre. Graças a Deus ele perdeu só os dois braços. Mas hoje ele é muito desenrolado. Hoje ele é muito desenrolado. Ele tem uma equipe de obra que ele faz tudo, cara. Ele dirige, ele faz tudo. É virado. Mas aí são situações. Não é todo mundo que consegue se recuperar do pós-acidente. Trabalho em altura também. Que... Cara, às vezes é só a questão de amarrar um cinto. Às vezes até a pessoa, ela tá até com cinto, só que tá seguro na mão de Deus, né? Que ela não prende em lugar nenhum. Não prendeu em lugar nenhum, não fez às vezes nessas situações é só um peso a mais pro corpo. E aí, quando
teve uma situação que uma pessoa, um dia desse, caiu a mais de 8 metros de altura. Então ela foi só fazer uma solda rapidinho numa tesoura metálica. Ela falou, não bota o cinto, não precisa, vai ser rapidinho, é perca de tempo. Graças a Deus, ela tá bem, tá no hospital ainda, claro, porque foi 8 metros, mas tá saudável. Então, dentro do possível. Outra, você às vezes tem que implorar pro colaborador, né? Como a Marina tava dizendo, às vezes o colaborador ele tá lá, é quente, atrapalha, incomoda e não quer usar o EPI. Exatamente. Só que se ele não quiser usar o EPI, você continua sendo o responsável. Exato. Só que aí... Como foi o que aconteceu? Hoje o dono da obra, ele tem que dispor de tudo, porque se o cara quiser colocar eles na justiça, ele vai ganhar fácil demais. O trabalhador, né? Ele ganha muito fácil e muito dinheiro. Aí entra a parte nossa da segurança do trabalho e do empresário também. Por quê? Não é porque o funcionário, ele pode assinar um termo lá que ele está se recusando a usar o EPI. O não uso do EPI, ele gera uma justa causa. Então o funcionário, ele pode ser demitido por justa causa, porque ele está colocando a vida dele em risco e a empresa em si também. Porque as pessoas pensam, mas acidente do trabalho quase não acontece, é porque a gente não vê os dados. Mas construção civil é terrível. Não registra, não sabe o que é um acidente do trabalho. Às vezes, cortou, o pessoal, principalmente açougue, cortou o dedo cortando carne. Aí, às vezes, tira metade do dedo fora, acontece. E aí não registra, não, porque daqui é normal, acontece. Não registra. Então, hoje se tem um número muito grande de acidentes, mas com certeza seria maior se todo mundo conseguisse compreender o que é um acidente do trabalho. Exatamente. E hoje, eu digo que o EPI ele é a última medida de controle que a gente tem dentro de uma empresa para controlar o risco. Porque a gente tem 3 níveis, que é o eliminar o risco, minimizar o risco e controlar o risco. Então, como é que a gente pode eliminar o risco? Eu estou trabalhando em altura, em cima de um andame que ele está penso. Eu tenho um risco maior do andame cair. Como é que eu posso diminuir esse risco? Eu vou calçar ele melhor, então eu vou trocar a forma que eu vou subir. Eu controlo isso como uma forma administrativa. Para eliminar o risco, às vezes é só não fazendo atividade, que também é uma forma. Ou eu gosto de usar a questão para oficina, né? Que tem lá esqueci o nome agora daquele pressurizadorzinho, que o pessoal enche o pneu. O pressurizador. Tá lá dentro da oficina pessoal, só que com um simples investimento, né, que às vezes não é barato, só que às vezes é melhor, tira o pressurizador de dentro do espaço de trabalho do pessoal, coloca para fora e aí elimina o risco. O risco de explosão, o risco de ruído, eliminou. Tem o risco. E o controle, que hoje são os EPIs. Né, que são a última carta do empresário, que é quando realmente não tem o que fazer, aí usa EPI. E hoje se tem uma cultura de primeiro o EPI, depois todo o resto. Sendo que a gente consegue trabalhar com treinamento, com medidas administrativas, com a parte da engenharia, e aí às vezes muitas pessoas pensam em segurança do trabalho, a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal, bota o abafador. Bota o abafador. Falou em segurança do trabalho, é isso que as pessoas pensam. Mas nós somos muito mais que isso, né? A segurança do trabalho é muito mais que isso. Então, hoje, tem processos que a gente consegue mudar e evitar um acidente. Medidas de engenharia que a gente consegue usar para tirar ali um risco de dentro do local. Principalmente padaria e açougue. Tem principalmente padaria que usam os fornos. O forno pode ficar do lado de fora. A gente pode montar um anexo, alguma coisa. Uma coisa para o forno ficar separado do pessoal. Porque ali vai gerar um calor, vai gerar uma situação e o calor ele estressa. E a gente sabe, né? Porque a gente vive no forno, em Roraima é o forno. Mas aí você junta o calor do normal e o calor do local de trabalho gera um estresse, gera um desgaste. Então você vai ter N situações dentro da empresa que poderiam ter sido evitadas por simplesmente construir um anexo e botar todos os fornos lá dentro. Aí paga insalubridade. Tem o estresse, que com estresse a pessoa ela fica mais propensa a ocasionar um acidente de trabalho, né? E aí fica mais impaciente, fica fazendo as coisas ali na pressa. Pra sair de lá, tá entendendo? Isso tudo é um fator que, acidente em cozinha é algo bem grave. Esses dias eu visitei a cozinha de um colega e bem, bem bacana a cozinha dele, com os ralos, tudo como manda o figurino. E todas as funcionárias da cozinha de bota. E cozinha, gente, independente do forno tá dentro ou fora, é a questão do fogão. Isso. Ele tá ali
todo o tempo funcionando, tinha coifa, tudo, mas bem quente, todo mundo de bota. Porque quando eu entrei, eu escorreguei. Olha. Por mais que seja o piso antiderrapante, todo o tempo ali é óleo, todo o tempo ali é fritura, então é realmente um ambiente bem perigoso. E se a pessoa, por acaso, tá segurando uma panela com óleo quente, com líquido quente, e ela chegar a escorregar, a chance de óbito é grande. Pois é. E aí imagina a dor de cabeça para um empresário, né? Que às vezes enxerga a escolha da questão. É porque o empresário ele vê assim, poxa, não foi culpa minha. Não foi culpa. O empresário vê dessa forma. Coitado, não foi culpa dele. Tem certas Mas aí situações... você vai analisar, ele não deu o EPI, ele não orientou, e é uma coisa que a gente, as pessoas pecam muito, empresário, principalmente quem tá começando, não orienta. Então, você quer que a pessoa execute um serviço, você ensina ela a fazer o serviço. Então, você precisa ensinar ela. Por que é importante usar o EPI? Porque às vezes ela entrega o EPI e não sabe nem por que ele tá usando aquele EPI. Nos nossos treinamentos, a gente gosta de mostrar uns vídeos bem legais, de pessoas perdendo mão, pés, só pra ter uma... Só pra sentir a pressão. Se eu não usar a luva aqui, o que acontece? Se eu não usar o óculos, o que acontece? Vamos supor que eu esteja ali assistindo esse podcast agora, eu falo assim, cara, eu realmente preciso da segurança do trabalho, eu preciso mudar a cultura de segurança de trabalho na minha empresa. Aí eu vou lá e contrato o Vitor e a Larissa, que é o primeiro passo. Depois, como é que isso daí vai seguindo? Como é que vocês vão trabalhando dentro da empresa? Legal. Como eu te falei, dentro da segurança do trabalho a gente tem diversos níveis, né? É muito complicado para a gente chegar com uma coisa nova, já falar, tu precisa fazer isso. Porque gera um custo. Gera um custo muito alto, né? Porque são investimentos. Então, o que é que a gente faz? O primeiro passo que a gente entende a necessidade da empresa mais urgente. Então, se a empresa ela não tem nada no e-social, porque hoje é a forma digital, né? Que é o mais propenso a ser fiscalizado. E levar multa. E as multas não são baixas, são bem salgadas. E aumentou, teve uma atualização e claro, gente, nós temos o PT no poder. Tem que arrecadar, então o governo precisa arrecadar, então aumentou. E aí é polêmico, né, porque o pessoal é tudo culpa do... porque o e-social, ele não é uma coisa nova, ele é uma coisa muito antiga, só que para muitas empresas é nova, igual a segurança do trabalho. Esses dias eu ouvi, nossa, mas esse negócio aí foi inventado agora. Gente, a segurança do trabalho existe há anos, milhões de, sabe assim? Porque o que é o e-social? Só para explicar, a gente tá falando aqui, muitas pessoas não sabem o que é o e-social. O e-social, ele é nada mais, nada menos que uma plataforma digital onde está concentrada todas as informações da empresa. Seja jurídica, seja de RH, DP, contabilidade. E agora entrou as informações da segurança do trabalho. É por isso que está tudo interligado. E aí, voltando à pergunta. Então, primeiro a gente faz essa análise prévia de como é que a gente está pegando a empresa, como é que está a situação da empresa, e a gente faz um plano de ação do que é que a gente precisa priorizar. Então, no primeiro ano, a gente vai fazer essas ações para a gente estar de acordo com isso. No segundo ano, depois que isso aqui está pronto, a gente, claro que vai exercitando, porque a gente não pode perder a questão justamente de criar cultura, né? No segundo ano a gente faz outras coisas mais ou menos urgentes e depois a gente só vai exercitando a cultura, porque a cultura, a segurança do trabalho ela é que nem um contador para uma empresa, ela sempre vai ter que estar lá, que é assim que a gente vai criar essa cultura. A cultura ela não é criada do dia para a noite, a cultura de uma empresa ela não é formada do dia para a noite. Claro que a gente tem essa questão utópica na nossa mente que a cultura da minha empresa é X, só que às vezes para a gente passar isso para o nosso colaborador é complicado. Exatamente por isso. Às vezes você tem uma empresa ali com, por exemplo, 100 funcionários. Para tu enfiar isso na cabeça dos 100, das 100 pessoas, não, se tu conseguir botar em duas, que é o gerente, normalmente é difícil. Imagina o resto. E isso você tá fazendo para diminuir o risco daquela pessoa e às vezes ela... É pra manter ela viva. Às vezes é pra manter ela viva inteira. Eu falo muito quando a gente vai fazer DDS ou palestra com as pessoas, que eu falo assim, não, eu quero entregar vocês no final do expediente vivo, inteiro. Você faltando o dedo, faltando a unha, faltando a orelha. Porque pode acontecer, né? Pelo um descuido. Porque às vezes tem também a parte de você... Às vezes a empresa ela só precisa de uns certos programas anuais, fazer essa atualização anual, né? Que o próprio e-social ele pede para que seja enviado a isso. Exatamente. E tem outras empresas, como você mesmo disse, que precisa de um cuidado, uma atenção maior. Isso. Então é onde vocês começam indo, né, diariamente ou semanalmente, aí depende, claro, muito do contrato, né?
por exemplo, na obra, verificando se está tudo indo com os conformes da segurança do trabalho. Aí vocês também dão palestras, fazem as NRs, treinamentos. Que hoje, treinamento é bom que hoje a gente tem com essa evolução da NR1, que é a NR básica de toda a segurança do trabalho, a gente tem a facilidade hoje que a gente tem alguns treinamentos de forma EAD. Com prática presencial. Claro que a parte teórica, porque hoje o treinamento às vezes é tirar o funcionário 4 horas dentro da empresa para mandar para outra empresa para poder fazer os treinamentos. Aí se for de manhã ele vai almoçar e não volta mais. É bem complicado. E aí tem um gasto para ele ir, para ele voltar. Às vezes é um treinamento do dia todo, ele vai ter que almoçar. Porque hoje a gente tem treinamento de 16 horas, 8 horas. E a vantagem também é que esse treinamento, o funcionário ele não precisa fazer toda vez que vai mudar de empresa. Pois é, ele tem um prazo, tem muito treinamento aí que às vezes dura 2, 3 anos. Isso. Sim. E o legal é que a gente está trazendo uma inovação que hoje já existe, então a gente está usando ainda mais da tecnologia para trazer para a realidade virtual. Né? Então, com óculos de realidade virtual, hoje a gente comprou um óculos de realidade virtual para a gente trazer essa vivência sem o funcionário ele realmente tá caindo de um prédio. Eles têm a sensação. Tá na frente de um fogo. Só então pra ele sentir como que é, assim. De como é que é. Bacana, então vocês já estão utilizando a tecnologia para... Justamente. Isso, a gente tá fazendo uso, porque a gente viu que é algo para a pessoa sentir na pele, né? É porque eles sentem o impacto daquilo realmente acontecer com eles, né? Então, é uma coisa. E voltando a esse assunto de trabalhar em diferentes vertentes com a empresa. Dependendo da empresa, a gente consegue fazer visitas semanais, visitas mensais, mas tem empresa que requer um pouco mais de cuidado. A construção civil hoje lidera em acidentes do trabalho, é uma das áreas que mais tem acidente do trabalho. E a mais negligenciada. E é a que mais tem normas e leis para embasar, né? Mas mesmo assim ainda existe uma grande dificuldade na construção civil. E o que eu vejo muito? Que as empresas, elas falam assim, estão no hábito de, me passa o orçamento. Só que você não sabe como é que é a empresa, como é que é os funcionários, o que é feito. Aí eles falam assim, não, é só serviços gerais. Aí chega lá, é limpando coisa com gasolina, é mexendo com produto, querendo ser alquimista, enfiando um monte de produto no balde pra limpar. Então, desse menino, o negócio é desse jeito. Teve um dia desse que a gente chegou e aí a moça tava lá com 10 vidros diferentes, botando tudo do balde. Eu falei, o que tu tá fazendo? Não, eu vou limpar aqui porque tem uma mancha. Eu falei, tu sabe o que tu colocou aí dentro? Quando ela cheirava, ela já... Chega lá. Aí ela falava assim pra dona, ai, chega todo final do expediente, eu tô com dor de cabeça. Não sei por quê. Ora, por quê? Porque todo dia ela usava a mesma mistura pra limpar. Porque queria ser alquimista, queria ser química, sem estudar. Então, são pequenas coisas que viram grandes problemas. Porque a gente trabalha por etapas. Então, é feita uma primeira avaliação com a empresa para entender a real necessidade dela. Porque tem empresa que precisa mais, tem empresa que precisa menos. Tem empresa que tem mais risco, tem empresa que tem menos. Então, precisa ser trabalhado de forma individualizada a cada empresa. Para não ficar... Tem uma expressão que eu adoro, igual caminhão chinês. Todo mundo tem o mesmo programa, o mesmo lado, com as mesmas atividades, sendo que cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa tem as suas situações, e aí a gente só consegue visualizar mesmo, fazendo entrevista com os funcionários, indo na empresa, visualizando o processo de trabalho deles. Porque é muito fácil chegar, não, é serviços gerais, então... Deixa eu adivinhar aqui que os serviços gerais, ele... Vai usar talvez... A gente pegou uma empresa que todos os funcionários eram auxiliares de serviços gerais. Todos. Bem complicado aí, isso. Tinha gente que era motorista, tinha gente que mexia com cloro da piscina, tinha gente que realmente limpava o... Eles realmente eram serviços gerais. Eles eram serviços gerais, então eles faziam de tudo. Só que aí a gente chegou, conversou com eles, mostrou que não era assim, que isso aí poderia trazer problemas judiciais, fiscais, por aí vai. E aí eles começaram a se adequar e se livraram de uma boa bomba. E como a gente falou também muito desses riscos fiscais, salientando mais uma vez, ainda não começou a chegar multa. Não. Ainda não começou a chegar multa. Para algumas empresas... Para as maiores. Para as maiores. Para as grandonas. Como foi o início do E-Social. Começou primeiro com umas grandes, para depois vir para os peixes pequenos. Até por quê? Porque é melhor eu, como fiscal, eu focar numa empresa de 1 bilhão que eu vou arrecadar, do que numa empresa que eu vou arrecadar só 100 mil. Assim como a gente falou lá anteriormente, o INSS ele está quebrando. Então é melhor para a federação, para ela arrecadar mais,
Tirar de um, mais de um do que tirar pouquinho de vários. Tirar um pouquinho de vários. Lembrando que 95% das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. Sim. Então, no fim das contas, quem carrega o Brasil nas costas somos nós. Exatamente. Então, estávamos conversando aqui antes de começar o podcast que segurança do trabalho, por vezes, como ele falou, o investimento inicial é bem alto. E depois, para manter esse investimento, vai caindo. Sim. E tem empresas que tem 3 funcionários, 4 funcionários. De repente, um pequeno restaurante que já tem risco, cozinha tem muito risco. E esse restaurante não fatura tanto. Então, de repente, vem uma empresa de segurança do trabalho, olha, é tanto. Meu Deus, mas de onde que eu vou tirar esse dinheiro para fazer esse investimento? E a justiça brasileira, a legislação brasileira é implacável, a gente precisa seguir a aquela lei. coisa, a regra do o jogo, mal né? necessário. Por quê? A gente sabe que tem empresas que elas vão cumprir, mas tem empresas que não vai cumprir e aí precisa ser fiscalizada. É igual quando a mãe vai bater, aí o outro fica sorrindo, dos filhos, né? Aí bate nos dois, é mais ou menos isso. Tem que apanhar todo mundo para poder ficar igual. É mais ou menos isso como funciona. Então, é cobrada do mesmo nível para grande e pequena empresa, sendo que a gente sabe que pequenas e médias empresas, que é o que sustenta, inclusive microempresas, MEIs, sustentam o Brasil. Hoje tem muita MEI registrada e muita MEI que fatura muito bem. Só que aí chega alguém que vai cobrar um serviço extremamente caro, inacessível, e aí ela acaba fazendo gambiarras. Ou não fazendo. E aí, às vezes, a gente não consegue ter abertura nessa empresa porque ela já vem calejando com outros serviços, com outras... E aí vem a parte do medo, de uma fiscalização, porque na hora que a gente mostra o quadro de multa, o povo com a falta chorar. Porque são multas que vai de... não, são absurdas. De R$400 a R$260 mil. Então é um salto muito grande. E R$400 a multa é uma besteirinha. É uma besteira. Não, é do menor, da menor, no caso, menos pior. Eu fiz uma simulação, eu acho que foi até pra ti, né? Aquele documento que eu te mandei pra você enviar pros seus clientes. Isso. Eu fiz essa simulação com uma empresa de 15 funcionários. Só por não ter o LTCAD, a empresa acarretando várias coisas, ela pode ter ali um débito de R$109 mil. Só por não ter um documento. Imagina se não tiver os outros. Né? Fora... E a reincidência vai aumentando. Antes eu escutava muito assim, não vou pagar isso daí, não, porque eu pagar a multa é mais barato. Era esse o pensamento. Aí hoje eu falo assim, tu vai pagar a multa, tu vai ter que me pagar, ainda vai ter que, se tu multar de novo, tu vai ter que pagar a reincidência. E aí vai ainda tem que pagar mais caro porque é com urgência, né? Quando é com urgência, cobra mais caro. Justamente. Pois quando você, a primeira vez que você é multado, né, aí às vezes você tá com um caixazinho lá e você paga a multa à vista, você consegue um desconto de 50%. Aí, bacana, reduz barato, aí o cara fica, não. Aí ele tem na cabeça dele, não, acho que vale mais a pena receber a multa. Receber a multa e pagar a multa. Que eu recebo a cada 10 anos ou a cada 20 anos. Só que aí tem aquela questão, fiscalizado uma vez, pode Sempre. ter certeza que a segunda vai vir. Exatamente. E se tiver a reincidência pela segunda vez, aí já não é mais aquela multinha. Aí já começa a se tornar um negócio maior. E o bom, assim, que eu falo pra gente como empresa, né? É que a Receita Federal hoje ela coloca a multa mais de 75% a 225% em cima do retroativo que a pessoa tem que pagar. Por exemplo, a aposentadoria especial. Se eu tenho uma empresa que fica esperando pela multa para poder se regularizar, Constituição Civil. Eu gosto de falar Constituição Civil porque eu sou engenheiro. Constituição Civil. Eu não paguei, o pessoal já tem uma empresa há 20 anos. Aí eu vou ter que pagar os 20 anos de aposentadoria especial para trás. Mas, e o bom é que Rapidinho, só te interrompendo. Então quer dizer que se tem uma pessoa com uma atividade trabalhando lá para mim durante 20 anos e ela não tá recebendo essa insalubridade, ela do nada descobre que ela tinha que receber. Ela pode receber retroativo. Aí ela vai receber retroativo, aí eu teria que... E ainda existe a multa de não ter recolhido. Se eu não me engano, para insalubridade e periculosidade, tem uma
um período de prescrição, digamos assim. Se eu não me engano, são 5 anos ou são 10 anos. Mas a aposentadoria especial é diferente, porque é de uma vida inteira. Tem funcionários que passaram 20, 30 anos dentro de uma empresa. Qual é a questão da aposentadoria especial? Eu estou exercendo uma atividade que está me trazendo tal risco que eu vou ter que me aposentar antes do tempo. Então, isso é até complicado para o próprio funcionário que não recebe, porque ele vai estar sendo lesionado, né? E aí, o bom da Receita Federal é que ela te dá a opção. Tu paga só o retroativo, isso só da primeira vez. Tu paga só o retroativo ou tu espera eu te dar uma multa, tu paga o retroativo mais a multa. Mais a porcentagem que eu vou decidir, que ele coloca de 75% a 225%. Tá entendendo? Exatamente. Ele é bom por causa disso, porque ele dá a escolha, né? Bonzinho. Eu vou falar uma coisa aqui. São investimentos altos. Muitas vezes a gente é como tirar uma tira de couro das nossas costas. Mas não existe sensação melhor do que você ser fiscalizado. E fala, tá tudo certo. Tudo ok. E você ainda ser elogiado pelos fiscais. Adoro. Eu já passei por 3, 4 fiscalizações, ou é prefeitura, ou é Ministério do Trabalho, bombeiros, inclusive, sempre elogiam a questão da segurança do número de extintores. Olha, nossa, você tem mais extintores do que o necessário. Então, assim, é uma sensação maravilhosa, porque realmente a gente precisa fazer o que está na lei. É a regra do jogo, né? Se o seu negócio não está conseguindo suprir todas as obrigações que o Brasil exige, o custo do Brasil é muito alto, então, infelizmente, o seu negócio não é viável. A gente sabe que o custo do Brasil pesa no bolso. Então, não tá dando, não. Eu tô pagando mais do que tá sobrando. Tá sobrando R$1.000, então vai trabalhar de CLT. É melhor. É menos dor de cabeça, menos dor de cabeça. É das 7h30 até as 15 horas. Sexta-feira não tem mais que se preocupar. Bateu o ponto, acabou. Aí tem um meme que eu adoro, que a garotinha saindo e a casa pegando no fogo. Deu 6 horas da tarde e o funcionário tá indo embora. Acabou. Pode se explodir o que for. O problema é do dono. O problema é do dono. Ele não quer saber. Então, a gente tem uma colega que ela fala: empreender no Brasil é coisa de louco. Você precisa ter sangue nos olhos para empreender no Brasil. Porque se você não tiver isso, você não consegue. Porque aí entra a contabilidade. Aí só custos fixos, né? Contabilidade. Aí segurança do trabalho. Aí paga exame. Paga não sei o quê. Paga não sei o quê. Aí paga os adicionais. E paga aposentadoria especial. Paga o salário, tem que pagar o salário. E paga junta para férias. Então, são uma série de coisas que às vezes é melhor a pessoa deixar de empreender e virar funcionário. Porque a dor de cabeça... dor de cabeça é tão menor, gente. Tira férias ali, tranquilo. Tira férias. Porque o empresário é complicado. Nos primeiros anos de empresa é complicado tirar férias. É sempre não tem complicado. Férias, né? É sempre complicado. A gente não desliga. Verdade. Às vezes tá lá e tá resolvendo problema. Normal, Não acontece. pode sair do grupo. Não pode ficar chateado com ninguém. Exatamente. Não pode faltar nenhuma confraternização, né? Porque senão... Subiu a cabeça, tá rico. Tá rico. Tem aquela questão de, abriu a empresa, já tem automaticamente R$1 milhão na conta, né? Que o pessoal acha que é assim. Infelizmente, né? Não. E assim, ao meu ver, trabalhando com contabilidade, ainda tem muito empresário que não tá ligando e não tá levando isso a sério. Sim. É muito empresário mesmo. Antigamente, eu falava assim, se acontecer alguma coisa e tal, pode gerar multa, o Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho podem aí, tu consegue, falava do desconto para ele e tudo mais, consegue ter um desconto lá e depois, né, cuidar para não ter reincidência, né? Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não depende mais do fiscal para você ser ali descoberto, fazendo alguma coisa. Inclusive foi aberto o concurso aí para os auditores fiscais, com 900 vagas nível Brasil. Então você vai próximo, acho que até o meio desse ano já vai ter muitos auditores fiscais em campo. Eu acho que por isso que eles estão tardando um pouco algumas fiscalizações justamente por isso, porque estão esperando muitos auditores. Vão vir com gosto de gás. Quando vierem, eles vão querer mostrar o trabalho. Eu não vejo a Receita Federal ou qualquer outro órgão do tipo falando assim, olha, tu tá errando aqui, não sei o quê. Não. Eles chegam daqui a 3, 4 anos, fala, se regulariza, e tu vai se regularizar, é com multa e juros. Sim, se te vira pra pagar.
Entendeu? Não sabia, não, problema, a legislação tá aí. Ia ser tão bom se a Receita no mês seguinte falasse assim, poxa, mês passado tu esqueceu de fazer aquilo, vai lá, faz. Vai lá, paga lá. Só que ela não faz isso. Ela quer arrecadar, né? O leão tem que comer. Com certeza. E a gente faz parte de grupos dos cursos que a gente faz, porque a gente gosta muito de fazer curso, eu sou louco por curso, então pintou um curso novo de uma novidade, a gente tá fazendo, e a gente participa de muitos grupos nível Brasil. E aí eles falam que eles têm empresa de 2019, ou seja, está no limite ali dos 5 anos que já estão sendo fiscalizadas. Então, pode esperar que essa questão já está vindo. Então, já está em 2019. Eu vou ter que pressionar mais meus clientes para ir, bora, gente, bora, que daqui a pouco vai começar a bater. E o pior é que, tipo assim, quando chega o momento, aí o que a gente escuta? Mas vocês não me avisaram. Não avisaram a gente. Poxa, a gente tem que ficar todo mês lembrando vocês da mesma tem coisa para um dia. Tem que ser uma mãe, para um dia poder fazer isso. Teve uma época que tinha um contador que ele contou pra gente, ele falou assim, todo mês eu disparo um e-mail para todos os meus clientes. Já fez, não interessa, vai receber do mesmo jeito. Fez, não fez, vai receber do mesmo jeito. Até eu ter certeza que todo mundo que fez. 100% fez. Porque ele assumiu uma posição de ajudar a empresa mesmo. Mas aí chega um momento que você não tem mais o que fazer. Você já avisou, você alertou, você mandou informativo, você fez tudo que devia fazer, tudo que podia fazer, e mesmo assim a pessoa muitas vezes se recusa, às vezes não tem condição, e para aquelas empresas que não têm condição, a gente entende e a gente consegue trabalhar de formas menos custosas para aquelas empresas, porque normalmente são empresas menores, e a gente entende, entendeu? Mas aí as pessoas ficam com tanto receio de fazer, e às vezes preferem pagar pra... uma frase maravilhosa, eu prefiro pagar pra ver, porque isso daí não vai pra frente. Eu prefiro pagar pra ver. E aí, chegou o momento, vai acontecer uma coisa que já tá prevista, vai acontecer isso independente de governo, independente de partido, independente de tudo. Vai acontecer porque precisa ser arrecadado dinheiro. E eles viram uma oportunidade. É como se a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, não tanto o Ministério do Trabalho, mas a Receita Federal, elas entrassem e vissem como um mercado, uma oportunidade de você conseguir extrair mais dinheiro das empresas, porque elas estão arrecadando. Tem empresas que arrecadam muito bem. Sabe que é vulnerável. Então é dinheiro fácil, né? E assim, eu particularmente acho as multas exorbitantemente altas. Você pagar por várias situações. Beleza, vamos supor que lá 3 itens errados, né? Vamos colocar como item. 3 itens errados já vai ser R$600 por funcionário. Se você tiver 10 funcionários com o mesmo problema, gente, é um valor muito alto. E isso é na multa mais... E 10 funcionários não uma empresa gigante, né? É uma empresa relativamente até pequena, sim, dependendo da atividade. Exatamente. Então é uma coisa, e aí você pega, beleza, mas aí vamos supor que é um problema muito maior. A multa pode chegar até 260 e poucos mil, porque atualizou, era 230 e pouco, atualizou para 260 e pouco. Então, assim, você pagar esse valor por um funcionário, por 2 funcionários, por 3, 4, que seja, é um valor muito alto. E às vezes não tem como fazer uma negociação, porque ali você vai ter que pagar aposentadoria retroativa, vai ter que pagar benefícios retroativos, vai ter que ajeitar a empresa. Então, é muito complicado a gente falar que existe, que o governo tá errado, porque ele viu uma forma de punir as empresas. Punir, de certa forma, por não estar cumprindo as suas obrigações. A mesma coisa na parte da contabilidade, né? Então, se pune a empresa por ela não estar cumprindo os seus deveres. E a segurança do trabalho veio justamente com isso, com essa ideia. E muitos falam que, mas é porque eu não sabia, E é justamente esse trabalho que a gente está fazendo, porque para justamente poder divulgar o que acontece se eu não tiver de acordo com a segurança do trabalho. Porque o empresário hoje, ele não nasce empresário. Não é fácil ser empresário, é complicado. Então a pessoa tem que entender de marketing, tem que entender de vendas, comercial, financeiro, operação, tudo. Né? Tem que saber lidar com pessoas, gestão de pessoal, se você tiver funcionário. E hoje a gente sabe que, cara, a gente tá fazendo esse papel justamente de trazer informação pro pessoal. Conscientizar, Conscientizar antes que chegue a multa. Tanto é que hoje a gente tá terminando de fazer uma reforma no nosso prédio, que a gente vai lançar a nossa clínica do trabalho já em primeira mão. Nossa clínica do trabalho está saindo, a Nord Saúde e Segurança do Trabalho. E a gente vai começar a trazer não só a parte de segurança do trabalho, a gente está montando um auditório lá para trazer parte de vendas, para trazer curso de comercial dos nossos parceiros, entendeu? Por quê? Porque se os nossos clientes crescem, eles começam a ter consciência de várias coisas, vários problemas,
consequentemente, a gente vai crescer também. Né? Porque eles vão ter que contratar mais, eles vão ter que pagar mais imposto e a gente vai também, claro, a gente precisa pagar mais, a gente precisa cobrar mais, a gente precisa crescer também. Com certeza. São empresas, né? As empresas precisam sobreviver. Eu tenho até uma cliente nossa que ela se viu obrigada a abrir uma empresa. Porque eles chegaram aqui, eles eram uma família de catadores, e aí viram aqui numa oportunidade, eles transportam para Manaus, né, tudo que eles coletam, os recicláveis. E aí ela falou, a gente se viu obrigado a abrir a empresa. Porque era muita demanda, precisava emitir nota, nananã. E a empresa precisou crescer. Ela falou assim, eu era só catadora. Eu não queria nada disso. Eu fui obrigada a criar minha empresa. E ela foi denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por várias situações que não aconteciam porque os concorrentes não souberam lidar com a concorrência e estavam tentando derrubar ela a todo custo. E aí chegou no momento onde os fiscais iam somente para falar parabéns, você tá tudo certo. Tá entendendo? Que bom. Gente, estamos infelizmente chegando ao final. Já estamos com 1 hora. Estouramos o tempo. Nem Não, o Fabiano fica bravo com a gente. Faltou uns 17 itens do roteiro, hein? Finalzinho, eu queria que vocês aí pudessem deixar uma dica para os ouvintes, empresários que estão escutando a gente. Qual o passo que eles deveriam seguir, assim, depois de ter a conscientização de que precisam se regularizar com questão de segurança do trabalho para evitar, né, esses prejuízos e riscos também de acidente? O que eles deveriam fazer? Uma dica. Bom, tô consciente do meu problema. Agora eu preciso procurar a solução. E a solução, a gente está aqui fazendo esse trabalho, tá? Sigam aí Nord no Instagram, nord.rr. A gente é uma solução para vocês. A gente, então, procura entender de verdade a realidade do empreendedor. Eu sou uma empresa pequena. É claro que a gente vai botar a mão no coração para poder atender a empresa. A gente sabe da realidade. Justamente o nosso objetivo é ver os nossos empresários crescerem para a gente poder receber mais, para a gente poder cobrar mais. Então, no iniciozinho a gente cobra pouco, e aí a gente vai fazendo um plano de ação muito bom. Até porque as empresas precisam. Então, às vezes, é melhor a gente trabalhar ali com aquela empresa pequenininha, que ela tem a conscientização que ela precisa, do que você pegar uma grande empresa que não está aberta à mudança, que não quer fazer nada. Porque aquela pequena empresa, ela vai começar com 2, 3, 4 funcionários, quando vê ela está com 20. E ela está com 20, mas todos os funcionários abraçaram, a gente trabalha muito na cultura da empresa, abraçaram a cultura da empresa, abraçaram a estrutura da empresa e fazem a empresa crescer. Então é muito importante essa parte da conscientização. O objetivo é formar a cultura de segurança do trabalho. E aí eu volto a bater na tecla. A segurança do trabalho, ela não é só documentação. Não é só papel. Documentação é 1% do que a segurança do trabalho tem a oferecer. E aí muitos empresários acham que, já tô com minha documentação aqui, tá tudo ok. Aí quando chega a fiscalização, toma lapada, entendendo? Por quê? Porque passaram uma ideia diferente para eles. Que era fora da realidade. Você precisa estar alimentando o sistema, você precisa estar treinando, você precisa provar que você está fornecendo os EPIs, você precisa provar que você treinou, você precisa ter os treinamentos fotografados e você precisa provar que o pessoal aprendeu. Você e tudo com a assinatura deles, né? Eles têm que assinar o recebimento. Assinar tudo assinado, inclusive... eu tenho um colega que passou por um problema, ele tinha tudo isso, e a justiça trabalhista, né, gente? Ele tinha tudo isso, preto no branco, assinaturas, tudo, e a funcionária continuava afirmando que não recebia EPI, que não era treinada, que aí levou uma testemunha, como sempre. Adoro as testemunhas. E ele provou através de fotografias, né? Eu treino aqui, tem as fotos, tudo, e a prova foi invalidada porque ela não tinha autorizado a usar a imagem dela. Ai, nossa. Então, assim, você, acima de tudo, você precisa ter a autorização dela, se por acaso algum dia... Então, já fica uma dica, aí vai fazer o contrato, já faz o contrato lá de direito de imagem. Exatamente. Então, assim, a gente precisa procurar chifre em cabeça de cavalo para se precaver ao máximo de problemas. E, novamente, a segurança do trabalho, ela não é para o trabalhador, ela é para o empresário. Trabalhador. Exato, não só para o trabalhador. O trabalhador, ele é atingido ali com consequência. Para trazer uma blindagem jurídica
e da parte fiscal para a empresa, tá? Que é o mais importante, né? Que é o A mais segurança do importante. trabalho é pensando no futuro, No né? futuro, Pra evitar exato. um risco futuro. E a gente fala não só de prejuízos financeiros, né? Prejuízos pessoais, de pessoas mesmo, né? Quanto mais pessoas acidentadas, mais os hospitais ficam lotados, mais o INSS vai ter que distribuir recurso e aí... É uma coisa que puxa a outra. um prejuízo que vai puxando o outro. Então, o acidente do trabalho, ele não é só o acidente. Ele é o acidente, mas toda a parte de tributação, toda a parte de atendimento médico, toda a parte do INSS. Não é só você perder um dedo, você perder o braço, ou perder a mobilidade. Não, você às vezes ficar limitado pro resto da vida com determinadas coisas. Gente, pessoal, muito obrigada. Foi Muito maravilhoso bom. recebê-los. a gente fica meio assim, né, cara? Poxa, segurança do trabalho, estamos falando de um negócio de um tema tão polêmico que traz dúvida deixa muita dúvida, né, pra gente como empresário. É um custo, e tudo que é custo o empresário não gosta. Já sai correndo. Né? É difícil. Errado não tá, né? Mas a Porque gente tem que se reeducar, são tem coisas que ter atenção para essa parte, que é importante. Justamente. E, gente, muito obrigado pela participação de vocês. O Vitor e a Larissa aí se tornaram parceiro nosso. A gente começou a trabalhar junto aí, os caras estão... Por enquanto a gente tá trabalhando bem, né? Espero que continue. Com certeza. A tendência é só melhorar. A gente que realmente agradece de coração esse espaço que foi dado por vocês, pra gente poder falar de um assunto tão importante pra gente, que a gente sabe que aqui no estado ele é pouco falado. E é negligenciado. Então todo mundo faz do jeitinho brasileiro, tem um jeitinho de fazer as coisas. E é o que a gente quer trazer aqui para a segurança do trabalho, para a saúde do trabalhador, para a vida do empresário, para a saúde da empresa. Não existe o jeitinho. É a regra do jogo. Se você escolheu jogar o jogo, tem que seguir a regra. Aguentar as consequências. Porque... É como você falou. Se tem que pagar, vamos pagar. Se tem que pagar, vamos pagar. Não tem coisa melhor, né? Que você chegar no seu travesseiro ali, dormir com a cabeça tranquilo. Justamente. Então tá. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado aí. Muito obrigado. Até mais. Até mais.